Alô, para você que é fã de esportes, um grande abraço, bem-vindo à 8ª etapa das 14 do Superbike Series, a terceira do TNT Superbike. Imagens ao vivo do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, inaugurado no dia 12 de junho de 2005, a 150 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade com 119 mil habitantes, que recebe hoje aí o Superbike Brasil, que teve na pole position Diego Pretel, ele que é piloto da Pro Estreantes, com a sua BMW, fez na volta 8 o tempo de 1:26.301 e a média de 147 quilômetros. É a terceira etapa do Superbike, do TNT Superbike, que tem o Danilo Andrick liderando a categoria Pro com 52 pontos. Na Pro AM, o Ivan Gouveia é o líder com 50. Na Pro Estreantes, o Ricardo Pelosini tem 45 pontos e lidera. Na Master, o Gringo tem 51, é o primeiro colocado. Nas 600 cilindradas Super Sport Pro, o Masao Nishimoto soma 49 pontos e lidera o campeonato. E nas 600 cilindradas Pro AM, o Fernando Ferraz com 46 pontos é o líder do campeonato. O Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, tem 3.531 metros de extensão, são 14 curvas e você vai acompanhar 19 voltas aqui na ESPN Brasil. Eu estou ao lado de Jean Calabrese, chegando na sua primeira participação, para contar pra gente que ele espera surpresa, né, Jean? Pole position do Diego Pretel, aí quebrando uma sequência muito boa do atual campeão do Pirelli Superbike, o Danilo Andrick, fazendo a pole position com 1:26.3 contra 1:26.439 do Danilo Andrick. Expectativa de uma grande corrida, já começando pelo grid de largada. Bom dia, tudo bem, Jean? Tudo jóia, Largo. Bom dia, amigos assinantes da ESPN Brasil. A gente vê realmente o Pretel, Diego Pretel aí fazendo a Super Pole de ontem, uma atuação muito boa, né? Ele, pela primeira vez, conquistou aí a primeira colocação para o grid de largada. A gente vê o Danilo Andrick bem próximo, tá ali a um décimo e 40 do Diego Pretel, e o Salim Carlesso, ele que foi o destaque aí, o piloto do Sul, se destacou na sexta-feira e agora vai largar em terceiro com o cachorrão na cola, fechando a primeira fila. Expectativa muito boa, pista nova no campeonato. Estamos chegando aí na terceira etapa das 6 etapas do TNT Superbike. Então a expectativa aí é muito boa mesmo, autódromo diferenciado, muito técnico, uma reta super comprida, umas curvas de baixa, de média para os dois lados. Realmente a expectativa é muito boa porque a pista também proporciona excelentes disputas, Largo. Venta bastante em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, temperatura na casa aí dos 8 graus nesse momento, céu encoberto. E nós tivemos então na última temporada disputada, a 7ª do campeonato, a penúltima do Pirelli, o Danilo Andrick garantindo Interlagos o título de campeão por antecipação. E eu até faço pergunta para o Jean Calabrese se o fato do Danilo Andrick ter conquistado o título de campeão por antecipação na categoria ou na competição chamada Pirelli Superbike, são duas, né, TNT e Pirelli, hoje é o TNT que será realizado em Santa Cruz. Você acha que pelo fato de ele conquistar por antecipação o Pirelli no último domingo faz com que ele relaxe um pouquinho, isso fez com que ele não conquistasse mais uma vez a pole position? Existe isso ou não tem nada a ver, Jean? O piloto venceu, foi campeão e quer ser cada vez mais campeão. Eu acho que segue essa segunda opção aí, Largo. O Danilo, ele realmente é um cara muito determinado e eu acho que o fato dele ter feito a segunda colocação dessa vez no grid de largada foi pelo fator mesmo, a pista diferenciada, os pilotos estão menos habituados, né? Interlagos ali, o Danilo já tem um acerto, né, especial dele ali, agora ele vai buscar esse acerto também para a pista de Santa Cruz do Sul, que, como eu falei, é uma pista muito técnica. Ela exige bastante também do preparo físico dos pilotos e uma volta muito rápida nessa pista, em torno de 1 minuto e meio aí, 1 minuto e 26, como foi a Super Pole aí do Pretel, né? Mas eu acredito que o Danilo, ele quer manter a invencibilidade, vai vir para cima, quer vencer, mesmo porque a gente está aí com a disputa do TNT Superbike e também do Superbike Series, que é a soma do Pirelli Superbike com o TNT Superbike,
que faz com que o campeão geral dessas duas competições seja o Superbike Series, campeão do Superbike Series. Muito bem, as motos já vão ali do box para o alinhamento no grid de largada. Então, eu lembro para o amigo fã de esporte, são 6 categorias que competem juntos, são 25 pilotos. E nós temos na principal categoria o Danilo Andrick liderando com 52 pontos. Venceu as 2 corridas disputadas em Interlagos, São Paulo e depois Curitiba, a primeira e segunda etapa do TNT. Teve ainda um pontinho pela pole position em cada uma delas. Vem então para 52 nessa etapa. O Bruno Curano é o vice-líder com 40. Depois nós temos o Doca com 35 em terceiro. O Beneditz tem 31 na quarta posição. O Sarim Carlesso tem 28 e é o quinto colocado. Esses são os 5 primeiros, com o Pretel somando aí 23 pontos, ocupando a 6ª colocação. Na categoria Superbike Pro AM nós temos o Ivan Gouveia liderando, 50 pontos. 2 corridas, 2 vitórias. A segunda posição é do Leymar M. Sanches com 39. Depois o Adriano Carioca, o terceiro colocado com 38. O Leonel Carvalho tem 35 e o Fernando Tomilheiro com 23 pontos ocupa a 5ª posição nessa categoria. Na Pro Estreantes, o Ricardo Pelosini soma 45 pontos, venceu a etapa de Interlagos. A segunda etapa foi vencida pelo Diego Pretel, que larga na pole hoje, em Curitiba. Portanto, o Pelosini tem 45 pontos, o Pretel tem apenas um pontinho a menos na categoria Pro Estreantes, 44. O Vado Gomes tem 38, o terceiro. O Júlio Schecker tem 32 na quarta posição e o Mauro Tomazini com 22 ao lado do Everton Felizardo, ocupando a 5ª e 6ª colocações. Aí você vê o Pretel. Nós temos a categoria Master, o Gustavo Rodrigues, o gringo, liderando com 51, venceu em São Paulo, venceu também em Curitiba. O Ricardo Gornati é o segundo com 44 e o Paulinho Amaral, Gabriel, tem 41 na terceira posição. Na categoria Super Sport 600 Pro, a liderança é do Masao Nishimoto, 49 pontos, venceu a corrida de São Paulo. O Marcelo Brasil tem 47 e venceu a segunda prova disputada em Curitiba. Na categoria Super Sport 600 Pro AM, o Fernando Ferraz com 46 pontos, Vitória Interlagos lidera o campeonato. O Aloysio Coutinho, o segundo com 26, venceu em Curitiba. E na terceira posição, o Pedro Gonçalves com 22 pontos. Essa é a situação de todas as 6 categorias do TNT Superbike. É isso aí, Largo. Bastante frio ali. Você vê o Pretel se cobrindo ali, já colocando uma manta ali. Muito frio, realmente. E queria destacar que na última etapa, realizada em São Paulo, no Pirelli Superbike, definiram diversos campeões, né, em várias categorias também, do Pirelli Superbike, do Pirelli Mobil Superbike. Então, a gente teve aí o Andrick sendo campeão na Superbike Pro, né? Tivemos também o Gornati sendo campeão na categoria Master. Tivemos também o Nishimoto na categoria 600 Super Sport. O Pedro Sala na categoria 600 Super Sport Pro AM. Tivemos o Ricardo Pelosini na categoria Superbike Pro E, Pro Estreante. E o Fábio Adas na categoria Pro Amador. Muito bem, o amigo fã de esportes pode participar com a gente através do site espn.com.br. É só você acessar a primeira página do site. No lado direito, no agora, você dá um clique em comentário e manda o seu, como fez o Adriano Carioca. 06, equipe RME Financeira. Bom dia, Jean, tudo bem? Infelizmente não pude participar dessa etapa por falta de patrocínio, mas estou tentando um novo patrocinador. A RM Financeira estará patrocinando ele, então, Adriano Carioca, para as próximas etapas. Conhece o Adriano Carioca? Claro, Adriano, um grande abraço para ele. E ele tá aí torcendo pro Vado Gomes, né? Tá uma torcida forte aí pro piloto e vamos torcer junto aí pro Vado fazer uma belíssima corrida. E a gente quer ver você de volta, Adriano, na próxima aí. Se Deus quiser, tamo juntos. Aí o endereço espn.com.br. Você acessa esse site e manda mensagem, como fez o Carioca agora. Largando na primeira posição, então, o Diego Pretel. O segundo, Danilo Andrick. Tá aí o campeão. Grande temporada, Danilo Andrick, campeão do Pirelli
e liderando também o TNT. Ele fez o tempo de 1:26.439. A pole position do Pretel com 1:26.301, 138 milésimos mais rápido o Pretel em relação ao Andrique. É verdade, o Pretel ele tem como os dois resultados do TNT Superbike, ele tem uma quinta colocação e tem também uma quarta colocação. Nas duas últimas provas ele realizou essas colocações aí e o Pretel vem em sexto no campeonato com 23 pontos. Né? O Danilo vem em primeiro com o Bruno Corano, seguido do Doca em terceiro. Você viu também ali o Sarim Carlesso, piloto de Santa Catarina com a Suzuki. Então são duas BMWs nas duas primeiras colocações e a Suzuki do Sarim, 1:26.855. Aí o Cachorrão, José Luiz Teixeira com a BMW também. Ele fez o tempo de 1:27.224. Está a 9 décimos de desvantagem, quase um segundo do pole Pretel. A média do Cachorrão foi de 145 km/6. Isso aí, o Cachorrão ele está sempre na maior pegada aí de tentar ganhar a corrida, ele está com bastante vontade e agora ele realizou aí um bom tempo, está largando na primeira fila. A gente acredita que ele realmente pode surpreender aí nessa prova. Queria dar destaque aí para o warm-up que teve aí o Alan Santos como o melhor tempo, né? O Alan Douglas Santos com 1:32, estava muito frio, ainda está muito frio, especialmente mais cedo ainda, estava mais frio ainda, e o Sarim Carlesso fez o segundo tempo com Heber Pedrosa em terceiro. Muito bem, você também pode acompanhar essa categoria no site www.superbike.com.br. Lá você tem várias informações, também através do Twitter. O endereço do Twitter é @SuperbikeBrasil e também você pode curtir o Superbike Series Brasil no Facebook. Aí você vê o piloto da Moto 101, o Giovanni Mosselin. Então nós temos o Pretel largando em primeiro, o Andrique em segundo, Carlesso em terceiro, Cachorrão é o quarto, Alan Douglas é o quinto, Bruno Corano é o sexto, o Mosselin é o sétimo, Bruno Silva é o oitavo, o Alexandre Grande, o Doca é o nono, Rodrigo Benedito é o décimo, depois o Ricardo Pelosini em 11º, o Rodrigo Schirman ocupando a 12ª posição do grid, o Daniel Mendonça é o 13º, Heber Pedrosa é o 14º, o Marcos Nishimoto, 15º, Rogério Gentil, 16º, Marcelo Brasil, 17º, o Alessandro Ferraz é o 18º, o Ivan Gouveia é o 19º, o Leymar Sanches em 20º, o Vado Gomes é o 21º, o Ricardo Gornati o 22º, Paulo Gabriel, 23º, Pedro Gonçalves, 24º e o Fernando Ferraz largando na 25ª posição, Danilo Andrique largando em segundo, ele é o líder do campeonato. Vamos à volta de apresentação, são 19 voltas em Santa Cruz do Sul. A 8ª etapa das 14 do Superbike Series, terceira etapa do TNT. Santa Cruz do Sul, no centro do estado do Rio Grande do Sul, um autódromo inaugurado no dia 12 de junho de 2005, a 150 quilômetros da capital Porto Alegre, uma cidade com 119 mil habitantes. O autódromo que fica na região central, é um dos mais novos do Brasil, dos mais seletivos do mundo, a pista com 3.531 metros, 14 curvas de altíssima, média e baixa velocidade. Algumas curvas são feitas em mergulho cego, que exige grande perícia e sangue frio dos pilotos. Aí você vê agora o Diego Pretel na ponta, o Andrique é o segundo, o Carlesso é o terceiro, Cachorrão é o quarto. Esse é o grid com os 4 primeiros colocados. Depois nós temos Alan Douglas em quinto, Corano é o sexto, Mosselin é o sétimo, Bruno Silva é o oitavo. Muito bem o Mosselin também, o Bruno Silva, o Brieda aí em nono, Benedito 10º, Pelosini 11º, Rodrigo Schirman 12º. A gente vê ali os pilotos decidão ali, entrando para a sequência de S em alta, aquecimento de pneu muito importante, a pista está bastante fria. Destaque ali o Paulinho, moto número 72. E essas curvas, né, do S, a ferradura
E são esses de alta, né, considerados aí como as mais desafiadoras e prazerosas do Brasil. É isso mesmo, Jean? Já andou lá? Já andei sim, é uma pista realmente muito prazerosa. Você faz um S de baixa logo depois no final da reta dos boxes, faz um decidão, tem uma ferradura, faz a curva do capacete, que são algumas curvas de baixa, e aí entra nessa sequência aí, essa sequência de curvas de média velocidade aí, realmente bem desafiadora mesmo, faz a maioria na mesma marcha. Provavelmente aí a Superbike 1000 deve fazer entre terceira e quarta marcha. Os pilotos já chegando aí para ganhar, largou. Muito bem, tá aí você vê o Diego Pretel. Vai largar na pole position, fez o melhor tempo em Santa Cruz do Sul. 1:26.301 na volta 8 da Superpole, com tempo de 147 km 252. Daqui a pouquinho, 19 voltas. Vou ficar de olho aí no número 62. Realmente surpreendeu o Sarin. Ele que está fazendo a primeira agora aliás, a terceira agora do TNT. Está se focando bastante nesse campeonato. Está focando bastante nesse campeonato. E veio muito bem aí para Santa Cruz. Já resolveu o nosso problema da imagem aqui. Muito bem, vai começar a prova em Santa Cruz do Sul, 8 graus a temperatura, o céu encoberto, bastante frio no Rio Grande do Sul. Mais uma prova que promete ser quente, que você vai acompanhar aqui nos canais ESPN. Ainda hoje tem Campeonato Russo na ESPN Brasil às 13h55. Dinamo Moscou e Lokomotiv, um dos clássicos de Moscou. Você confere com Ari Aguiar e Gustavo Ocon, logo mais 5:2. Geração e produção Revolution Broadcast. Vamos à largada então nessa prova em Santa Cruz do Sul. 19 voltas, vamos acompanhar juntos. Está aí a largada, começando a prova. Começando a corrida, ele parece que o Carneiro não teve uma boa largada, né? Exatamente. Deu uma empinada a moto dele na largada. Parece que ela deu uma afogada ali. Realmente não saiu, ele tentou por dentro, tá vindo por dentro ali. Diego está em segundo. Quem largou muito bem ali, opa, já assumiu a posição ali o Diego. Largou muito bem, foi o Rodrigo Beneditz. Vem aí seguido pelo Danilo, Doca. A gente vê o Alan Douglas Santos ali em quinto. Piloto que pode surpreender, fez hoje o melhor tempo no warm-up. E aí a primeira volta ainda não completada nos 3.530 metros em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Diego já saiu ali batendo o guidão, realmente forçando bastante já a moto nessa primeira volta. Os pilotos aí ainda fazendo o trabalho de aquecimento de pneu também. Primeira volta muito importante para isso, as primeiras voltas. Vem muito bem aí o Diego. Ó, maior estilo, viu, largou. É verdade, tocando bem nesse BMW S1000 RR. Na primeira posição, Danilo Andrique vem depois ali também entre os primeiros colocados. Então o Carlesso, Sarin Carlesso, deu uma travada na moto do Carlesso na largada, né? A gente viu, não conseguiu largar bem o piloto que largou em terceiro, mas não conseguiu manter a posição. Já vem ali quase completando a primeira volta, muito bem o Rodrigo Beneditz. Os pilotos aí entrando na reta dos boxes. Você vê que a moto vem chacoalhando bastante ali na saída da curva da vitória. Freada aí final da reta pro Pretel. O Danilo já colocou por dentro ali do Rodrigo Beneditz, já assumiu a posição. Decidão agora, maior velocidade, realmente aí deve descer aí uns 180, 190 km por hora, com uma freada forte, que é essa ferradura à esquerda aí. Pretel fez o tempo de 1:34.188 na primeira volta. Colocou 1.2 já no Beneditz, que é o segundo. Danilo Andrique está 1.3 atrás, é o terceiro. Depois o Doca na quarta colocação com 2.4. Alan Douglas é o quinto, Daniel Mendonça é o sexto. Cachorrão caiu para sétimo, Bruno Curano é o oitavo. E o Schirman vem nono. E o Alan Douglas já assumiu a quarta posição, ultrapassou aí o Alessandro Bieda de grande, o Doca. Já vem ali para cima também do Danilo Andrique e do Rodrigo Beneditz. Aí o Alan Douglas ocupando agora a quarta posição em Santa Cruz do Sul. Nessa oitava etapa das 14 da temporada do Superbike Series. É a terceira do TNT. Vale destacar as 4 primeiras posições para a BMW S1000 RR. Uma moto que vem se destacando muito aí no campeonato. Cada vez mais adeptos aí a essa marca. E a gente vê o Doca
o Doca e o Daniel Gonçalves ali logo atrás dele, que é companheiro de equipe dele, vem muito bem também, surpreendendo. Isso, amigo fã de esportes, quiser acompanhar também a cronometragem ao vivo, cronometragem da Cronomap, do site cronomap.com.br, do nosso companheiro, do nosso amigo Aldo Pastore. É isso aí, o Bruno Corano já vem ali também, ele vem atrás do Cachorrão, que vem em sétimo, os dois pilotos aí, logo atrás do Daniel Gonçalves Mendonça, que vem muito bem atrás do Doca também, piloto que evoluiu bastante, está andando muito bem. Participe da nossa transmissão através do site espn.com.br. Mande seu comentário. É só acessar o site, primeira página, muito fácil. Lado direito no Agora, dê um clique. Faça como Aldir Júnior Salles Gomes em Conceição do Macabu. Diz que é muito legal ver o Superbike ao vivo na ESPN Brasil. E ele quer saber do Jean qual é o custo aproximado para se manter uma moto de competição como essas aí da categoria principal do Superbike. Bom, isso pode variar bastante, depende do objetivo que você tiver, mas os pilotos de ponta aí, eles gastam em torno de 10 mil a 15 mil reais por prova, né? Isso envolvendo todo a logística também do material e equipamentos de boxe e etc. Liderança do Pretel o primeiro, depois o Andrique é o segundo. Boa disputa aí pela segunda colocação, o Alan colou ali de vez no Beneditz. Tá atacando, ó, já pôs por dentro, opa! Olha o acidente com ele. Ele abusou muito na frenagem ali, realmente ele viu que ele podia ganhar uma posição, acabou tentando arriscar as duas, acabou arriscando demais realmente. Você vê que a moto chega a levantar a traseira ali na frenagem, opa! Sorte aí que o piloto não se machucou. É verdade, perdeu a quarta posição, mas felizmente nada aconteceu com o Alan Douglas. Diego Pretel passou com a vantagem de 6 décimos sobre o Danilo Andrique na volta 3. Beneditz agora mais tranquilo, né? Vinha sofrendo pressão do Alan Douglas. Ele está a 9 décimos do líder. E a vantagem dele para o Doca foi de 2 segundos. Quer dizer, então agora respira um pouco mais tranquilo o terceiro colocado, que é o Beneditz, em relação ao quarto nesse momento, que é o Doca. É verdade, quem está com muita vontade mesmo parece ser o Danilo aí. Opa, o Danilo aí a gente não está mais, parece que deu uma errada aí, vamos ver o que aconteceu com o Danilo. Ele virou muito rápido na volta passada, parece que cometeu um erro aí, vamos dar uma olhada. Primeiras voltas, as 3 já completadas, das 19 por completar, em Santa Cruz do Sul. Parece que o Danilo deu uma errada ali, perdeu alguns segundos, está em terceiro. E o Beneditz vem encostando aí no Pretel. A gente vê aí que a diferença está menor. A gente vê o Sarinho Carneiro na moto branca, ele é 62, ó. Vai se recuperando, né? Tá se recuperando, ele deve ter ficado lá para trás da 10ª posição na largada e veio puxando aí, já está em 6º colocado, 5º colocado aí na frente, atrás do Doca. É isso aí, Pretel liderando, depois o Beneditz, Danilo Andrique é o terceiro colocado, Doca é o quarto, Sarinho o quinto, o Daniel Mendonça é o sexto, Cachorrão é o sétimo, Bruno Corano o oitavo, Nishimoto é o nono. A gente viu ali na imagem o Mendonça, seguido pelo Cachorrão e o Bruno Corano. E o Nishimoto, ele que é da categoria Super Sport 600, está andando demais. Masao Nishimoto aí, que foi campeão do Pirelli Mobil Superbike na categoria Pro, né? E na categoria Pro AM, o Pedro Sala, ele que venceu o Pirelli Mobil Superbike. Ainda hoje, 4 da tarde, Sport Center na ESPN Brasil, com a apresentação do Maurício Jaú e a Marcela Rafael. E às 8h30, o bate-bola edição de domingo, João Carlos Albuquerque, Jean Oddi, Arnaldo Ribeiro. E o Sport Center às 10h30 com o Jaú e a Marcela Rafael. Tudo isso na ESPN Brasil. Vem para a volta 5 agora o Pretel. Vamos ver a vantagem dele em relação ao Rodrigo Beneditz. Era de 6 décimos. É isso aí, o Beneditz virou a melhor volta da prova, com 28,1, muito rápido mesmo. Aliás, agora o Sarinho Carlesso virou 27,6. Realmente na terceira volta aí o Carlesso
Mandou bala aí, virou 27 e agora virou 28,5. Enquanto o Benedetti virou 28,1 na última e virou 28,7 nessa. Tá aí o Paulinho, Paulo Gabriel, que está ocupando a 19ª posição. Foi vice-campeão, ganhou a última etapa e foi vice-campeão no Pirelli Mob Superbike. Ele é o segundo colocado da categoria Master. Nesse momento a liderança na Master é do Giovanni Mosselin. E parece que a disputa aí na primeira colocação vai acontecer mesmo. O Benedetti está menos de um segundo já do Pretel. Vamos ver se ele vai atacar. O Benedetti é um piloto bem arrojado, viu, Largo? Um abraço também para o Severo Arantes, lá em Caratinga, Minas Gerais, está com a gente. E o Daniel Oliveira, dizendo que é impressionante o talento e o carisma do Danilo Andrick. Parabéns pela conquista do Campeonato Interlagos. Daniel Oliveira, um abraço para o Daniel, que está acompanhando o Superbike na sua terceira etapa do TNT. E o Sarin aí já, ó, mais uma volta mais rápida, cravando de novo aí, 1:27,659. Parece que tá chegando, já tá, tava 2,5 segundos aí dos primeiros. E aí o Rodrigo Schirman. Rodrigo Schirman, que ocupa a 13ª posição nesse momento. Piloto da categoria Pro AM. E olha, analisando o desempenho do Sarin Carlesso, aí o Sarin ocupando nesse momento a 4ª posição, a cada volta melhorando seu tempo. Olha a briga pelo primeiro lugar. Aí vem o Rodrigo Benedetti, ultrapassou o Benedetti, ultrapassou o Pretel e assume a liderança em Santa Cruz do Sul. Bela ultrapassagem. Agora o Sarin, se não tivesse cometido aquele erro, aquele problema na largada, podia estar aí na disputa pela primeira colocação, né? Exatamente, a gente vê o Danilo também, parece que está chegando um pouco ali, virou 28 cravado nessa volta. Vamos ver se ele consegue chegar também. Belíssima corrida do Danilo Andrick, do Benedetti, do Pretel também, tá realmente barbarizando nessa pista, e do Danilo Andrick logo atrás. Vai completar mais uma volta em Rodrigo Benedetti, liderando a prova com 7 voltas. Vamos ver na passagem daqui a pouquinho a vantagem dele para o Diego Pretel. É pequena, né? Ó, já veio ali na frenagem ali para a traseira desgarrando, perdeu ali um pouco. Benedetti agora precisa ter cabeça para se manter na pista aí. Os pneus vão começando a ter um desgaste maior a partir desse momento. Importante aí ter bastante cautela também, além de arrojo. www.superbike.com.br. Lá você tem todas as informações. Também você pode seguir o Twitter da categoria, né, no Superbike, @Superbike Brasil, ou então também no Facebook. Superbike Series Brasil é o endereço. Benedetti liderando com 2 décimos apenas na passagem da volta 7 sobre o Pretel. É isso aí, o Sarin Carlesso foi o único piloto que virou 27 nessa volta agora. Parece que vai chegar, o Sarin vai para cima também. E nessa briga aí do Benedetti com o Pretel, parece que o Danilo está se aproveitando, chegou junto ali também. Agora o Pretel assumiu a ponta aí, uma tocada bem redonda, tá vindo um pouquinho mais rápido aí. Liderança de novo do Pretel, largou na pole position, perdeu na volta 6 a liderança e reassume na 7ª. Você vê como a moto vem chacoalhando bastante, ali eles passam por um setor de cimento, né? Não é só asfalto. De arrancada, né? Exatamente. Feito para arrancada, e a gente vê o Sarin aí já chegando, viu, Arno? Vai ser uma bela briga, hein? Vai ser bom. E olha como o Andrick também encostou ali, tanto no Pretel como no Benedetti. Pretel liderando, o Benedetti é o segundo. 4 décimos na passagem da volta 8. A vantagem do líder Pretel para o Benedetti, e 7 décimos em relação ao Danilo Andrick. A vantagem do Pretel para o Andrick. Bem legal esse pelotão também, com o Cachorrão aí liderando, o Mendonça em segundo, Daniel Mendonça em segundo, aliás, no pelotão, né? Ele que vem sexto na prova. A gente vê aí a disputa dos líderes também. E já vemos ali o Andrick ultrapassando e assumindo a 2ª posição. Ultrapassou o Benedetti. E o Sarin já saindo na foto ali na mesma curva. Já está sendo ali visto ali por quem está acompanhando os líderes também. Parece que vai chegar.
Vencendo e vencendo cada vez mais o Danilo Andrique, já vem ali para brigar pela liderança da prova em Santa Cruz do Sul. 5 vitórias consecutivas no campeonato, Danilo Andrique. Ele venceu 2 do Superbikes, do TNT Superbike, e também 3 do Pirelli Mob Superbike. Realmente belíssima performance desse piloto. E o Benê aí deu uma escapadinha aí. O Pretel parece que errou, acabou ficando um pouquinho para trás. Mas os pilotos estão aí praticamente no mesmo segundo. E volto a falar aí, o Sarin virou entre o mais rápido dos 4 pilotos, na casa de 28 baixo. E a 9ª etapa, Jean, acontece em Interlagos, 26 de junho e, aliás, 24 de julho, hoje é 26 de junho, 24 de julho, e vai ser a última etapa do Pirelli em Interlagos, então a próxima, a 9ª do campeonato. E depois só TNT, a 10ª, 11ª, 12ª, 3ª e a 14ª. Muito interessante esse formato do campeonato, que faz com que os pilotos estejam sempre brigando, sempre estão aí em busca de algum bom resultado, seja para um ou para o outro campeonato, né, em busca de um ou do outro título. São 3 títulos em disputa aí, o Pirelli Mobil Superbike, que já tivemos alguns campeões na etapa passada, vai ser disputado também na próxima etapa, e as etapas aí do TNT Superbike, como essa, que é a 3ª, que juntos aí formam o Superbike Series, que é a classificação geral das 14 etapas dos 2 campeonatos. A gente vê o Cachorrão aí perder um pouco o traçado, se enroscou com o Bruno aí, o Doca se aproveitou, passou os 2 por dentro, parece que o Cachorrão teve problema na moto. Heber Pedrosa ocupando a 9ª posição, o Doca caindo lá para a 8ª colocação. Aí você vê o Marcos Nishimoto na moto 41, Nishimoto que ocupa a 12ª colocação nesse momento. Na categoria geral, né, ele que é o primeiro da categoria Pro 600. Exatamente. Super Sport. Um abraço para o Robson. O Robson escreve para a gente aqui no site spn.com.br. Ele disse que ele é de Cascavel, mas agora mora em Unai, Minas Gerais, trabalhando com motocicletas off-road. O Samuel Amorim também está com a gente, falando como é incrível a garra do piloto Heber Pedrosa, da equipe Spiga Racing. É isso aí, na disputa aí da liderança, a gente viu os pilotos ultrapassando alguns retardatários. O Benedito chegou ali por fora do Danilo, realmente uma manobra muito ousada aí. A gente vê o Benedito bem focado aí, se desvencilhar aí dos retardatários. Essa é a briga do momento agora, os pilotos passando por uma série de retardatários. A pista é curta, então é um momento que chega rápido, e o Pretel aí também tentando acompanhar o Danilo Andrique nessa disputa, e o Benedito aí já tentando também ultrapassar mais um retardatário, parece que é o último dessa sequência aí. Fez a ultrapassagem, agora entrou na reta ali. Uma chacoalhada, né? Porque ele forçou bastante na entrada, ele não queria entrar na reta principal aí atrás do retardatário, que prejudicaria ele, e o Danilo se aproveitou um pouco aí, conseguiu fazer a aproximação do Benedito aí e colocou na freada aí no final da reta. Foi embora, hein? Foi embora para assumir a 1ª posição. Danilo Andrique liderando agora em Santa Cruz do Sul. Ultrapassou o Benedito, que cai para 2º, Pretel 3º, Sarin Carlesso vem 4º, líder da prova nesse momento, o atual campeão do Pirelli, Danilo Andrique. E aí aparece no seu vídeo. Agora, a gente viu nas imagens, logo na abertura da transmissão, Jean, que ventava bastante em Santa Cruz do Sul. Isso também prejudica um pouco a tocada durante a corrida? Com certeza. Uma velocidades acima aí de 270 km por hora na reta dos boxes, né? Realmente, na hora de fazer a frenagem, se o vento estiver contra, você consegue ter uma ajuda. Agora, se o vento estiver a favor, você pode ser que ele até te empurre mais para o final da reta, você pode até, no caso, perder a frenagem. Então, é importante estar sempre atento aí. O Benedito de novo aí atacando o Danilo, surpreendendo. O Benedito está incrível hoje, pilotagem está demais. Vamos torcer aí para ele se manter aí com cautela também, para se manter na pista. E numa manobra só, parece que abriu um segundo aí do Danilo quase. Muito arrojado o Benedito. E tem que lembrar sempre que ele largou na 10ª posição, o Benedito, hein? Liderando a corrida, largou em 10º. Ele é um piloto que é de superação mesmo.
Acho que quanto mais difícil para ele, melhor ele vai. E essa é a característica do Benet, um piloto com muita garra. E aí você vê o Ivan Gouveia na moto numeral 38. Líder do campeonato, né? Exatamente, na categoria dele, a Pro Amadores, com a sua Suzuki. Detalhe para você da moto 38 nesse momento, na geral, ocupando a 16ª colocação. E líder da sua categoria na pista. Virou 1,31, piloto de 17 anos, muito rápido. Ivan Gouveia, esse nome vai aparecer muito ainda na ponta aí das provas do TNT. Próxima etapa em São Paulo, Interlagos, 24 de julho, a última etapa do Pirelli, que já tem vários campeões. É verdade, a gente vê aí o Cachorrão na disputa com o Bruno. Parece que o Cachorrão se recuperou, teve aquele problema lá, mas parece que agora conseguiu se recuperar e fez uma ultrapassagem dupla aí, tanto no retardatário quanto no Bruno Corano. O Bruno acabou sendo atrapalhado, daí com dificuldades para essas curvas de baixa aí, tem pouco espaço para ultrapassagem. Agora vamos com uma sequência de curva de alta. São 3 curvas de alta sequentes, feitas na mesma marcha. Realmente a moto escorrega bastante. A gente vê o Heber Pedrosa aí, teve problemas em Santa Cruz do Sul. É o nono colocado nesse momento. Tá também se adaptando aí ao novo circuito para ele, né? E aos poucos vem melhorando o rendimento. E os 4 primeiros aí no mesmo segundo. E olha só, o Andrick de novo assume a liderança em Santa Cruz. Benedito é o segundo. Depois nós temos o Pretel e o Carlesso chegou. Linda disputa, a gente vê aí na reta o Danilo tirando do vácuo, o Benedito já também pegando um restinho de vácuo ali, já frenando também. Muito legal, os 4 pilotos freando junto ali. 13 voltas completadas, 6 para o final em Santa Cruz do Sul. Parece que não, mas essa parte do circuito é uma subida. Eles entram aí à direita, já vem nessa retinha aí, o Danilo já escorregando bastante ali. Circuito muito impressionante. Essa parte de baixa, a moto deita bastante mesmo, feita segunda marcha. Você sai dessa curva aí, ela sai tracionando bastante, queimando o pneu ali para a sequência de S de alta. Tá aí, portanto, essa prova sensacional em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Danilo Andrick. Momento decisivo da prova, na minha opinião, ali os 2 pilotos já tentando se destacar. O Sarim Carreço fez a ultrapassagem no Diego Pretel, vem terceiro. Piloto que largou mal, teve problemas ali na largada. Parece que a moto dele, quase levantou a roda traseira na frenagem, já entrou ali na reta dos boxes, balançando bastante. Essa é uma pista realmente emocionante, viu, Largo? E tentando a 7ª vitória, o Danilo Andrick, hein? Faltando 5 voltas, tentando a 7ª vitória, só não venceu até agora a primeira etapa em Interlagos, válida pelo Pirelli, quando o Heber Pedrosa venceu. De lá para cá, só deu Danilo Andrick. Foram 4, né, no Pirelli Móvel Superbike e 2 no TNT Superbike. Exatamente. Danilo Andrick, liderança para ele. Aí a briga pelo 5º lugar. Belíssima disputa também. O Daniel aí fez a ultrapassagem no Doca. Vem muito bem o Daniel. Melhor prova dele nesse ano aí, vem na 5ª colocação, virando 29 baixo, virou 28,4 na última volta. A gente vê ali o Cachorrão e o Pedrosa e o Bruno logo atrás. Um abraço para o Samuel Amorim em Atibaia, também o Adriano Carioca da equipe RME Financeira, o Vantuir em Canoinha, Santa Catarina. Ele, o filho dele, Júlio César, a esposa dele, estão ligados na velocidade de 2 rodas, acompanhando na ESPN Brasil a 8ª etapa do Superbike Series, a 3ª do TNT. E você também pode mandar a sua mensagem através do site espn.com.br. Participe da nossa transmissão. Tá aí o Bruno Corano. Bruno Corano nesse momento aí, ocupando a 9ª colocação com a sua Suzuki. Está a 13 segundos, ponto 9 do líder, Danilo Andrick. Bastante coisa. Bruno que não teve uma boa performance, como se espera do vice-líder do campeonato TNT Superbike, né? O Bruno Silva vindo aí, o Bruno está em 10º colocado na prova, virando também 28,8, melhor volta. Vem muito bem o Bruno, evoluindo a cada etapa aí.
E o Carlesso mantém aquela melhor volta, 1:27.659, a média de 144, quase 145 km por hora na volta 3. É verdade, a gente viu o Bruno Silva ali com o Mosselin logo atrás, o Pelosini também na disputa, todos os pilotos virando muito rápido, eles que estão aí na frente do Schirman, né? A gente viu ali o piloto 101, o Mosselin, Giovanni Mosselin, ele que lidera esse pelotão aí. Ele que é da Massa, né? Depois tem estreantes que é o Pelosini e tem o Rodrigo Schirman, que é da Pro AM. É verdade, o Mosselin ali liderando a categoria dele. São 6 categorias que competem juntas, formando um grid de 25 pilotos. Tá o detalhe para você da moto numeral 13. Rodrigo Schirman, ocupando a 13ª posição. E que está liderando a categoria Pro AM. É a moto 600, número 600 ali, você vê no detalhe. Últimas voltas em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Aquele piloto me pareceu o Alessandro Ferraz, na verdade número 60. E olha, o Beneditz reassume a primeira posição de novo, hein? Muito arrojado o Beneditz nos momentos de ultrapassagem dos retardatários. O Beneditz vai muito bem, olha, veio ali por fora, realmente jogou muito rápido mesmo. Beneditz, bem arrojado mesmo. Que é o 4º colocado, o Benê com 31 pontos. O Danilo Andrique lidera o campeonato com 52. É isso aí, o Benê fez um 4º e um 5º no campeonato até o momento aí. Tá numa bela atuação hoje. Já colocaram alguns segundos ali no Sarin Carlesso e no Diego Pretel. Parece que eles deram uma destacada ali dos dois nessa confusão junto com os retardatários. Lembrando que o Danilo Andrique, ele teve alguns problemas na sexta, acabou sofrendo um acidente, fraturou o nariz, uma pequena fratura no nariz aí, tá com um esforço bem grande aí. Olha, já vem empinando ali a BMW, o Sarin Carlesso ali com essa Suzuki e o Pretel aí de BMW também rasgando a reta de Santa Cruz do Sul. E olha a pergunta do Marcelo aqui, que é amigo do Bruno Copini, nosso produtor hoje lá em Santa Cruz do Sul, quer saber, ele disse que tem uma TL1000, adora a velocidade, por que alavanca de câmbio invertida no Superbike? Na verdade não é só na Superbike, mas são nas principais provas. Para se andar num circuito é necessário inverter o câmbio, né? Você inverte a posição do pedal, na qual ao invés da primeira ser para baixo, a primeira passa a ser para cima. A gente vê aí o Ricardo Gornati, que foi campeão na categoria Master do Pirelli Mobil Superbike. Então só completando aí a explicação, porque quando você chega na curva, nesse momento, por exemplo, os pilotos precisam fazer uma troca de marcha, e se você tiver que enfiar o pé por baixo do pedal, você não vai conseguir, né? Então os pilotos invertem o pedal, porque na hora de você passar a marcha, você está com o pé em cima do pedal e não por baixo. Liderança de Danilo Andrique quando passar a última volta, hein? Última volta, o Beneditz vem ali em segundo, depois o Sarin Carlesso é o terceiro, Pretel caiu para o 4º lugar, Cachorrão o 5º. A gente viu a última volta agora. Danilo retomou aí a liderança, deu uma olhada para trás, viu que o Beneditz está na cola. Agora vamos ver o que vai acontecer, hein? Faltando apenas 3.530 metros de Santa Cruz do Sul no Autódromo Internacional, no Rio Grande do Sul. Danilo Andrique, ele que largou na 2ª posição, é o líder, trocou várias vezes de liderança aí com o Beneditz, que é o 2º colocado. O Sarin Carlesso largou em terceiro no grid, teve problemas, caiu lá para trás e ocupa a 3ª posição. E o Pretel, que largou na pole, é o 4º colocado nesse momento. Bem retardatário pela frente. Vamos ver agora a negociação com os retardatários. O Beneditz se mostrou muito bem nas outras oportunidades. Vamos ver se ele consegue de novo surpreender o Danilo. O Danilo parece que está focado nessa última volta em ser bastante rápido e arrojado. Ele te viu ali enfiando no retardatário de forma agressiva ali.
metade da pista, falta pouco, largo. Falta pouco, olha só o Danilo Andrique tentando segurar o primeiro lugar, tentando aí a sua 7ª vitória. Perseguição do Benedictis, curva para a esquerda, manteve ainda a primeira colocação. Danilo Andrique já venceu 6 provas na temporada, líder absoluto do campeonato. Aí Danilo Andrique, a última curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7ª vitória dele na temporada. Danilo Andrique 7 vezes. Em 2011, vence de novo em Santa Cruz do Sul. Ninguém segura Danilo Andrique nessa temporada 2011. Sensacional, sensacional chegada. Parecia mesmo a prova de mundial ali, os pilotos realmente escorregando bastante com a roda traseira, vindo ali batendo o guidão para a chegada. Impressionante a performance do Danilo, e vale destacar aí a atuação do Benedictis, que foi incrível também. Diversas ultrapassagens super agressivas, quase venceu. Parabéns para o Danilo, parabéns para o Benedictis e para toda essa galera aí que está acelerando muito. Tá aí, portanto, a vitória do Danilo Andrique. Benedictis ficou na 2ª posição, Sarin Carlesso o 3º, Pretel ficou em 4º, o Cachorrão foi o 5º, o Doca o 6º, depois o Weber Pedrosa o 7º colocado, o Daniel Gonçalves Mendonça foi o 8º, o Bruno Corano foi o 9º, o Bruno Silva ficou com a 10ª posição, depois o Pelosini, Schirman, Musselin, Nishimoto, Brasil, Gouveia, Sanches, Gentil, Ferraz, Gornati, o Vado Gomes, Paulo Gabriel, Pedro Gonçalves e o Ferraz, além do Alan Douglas, que abandonou na 3ª volta, completando então a classificação com os 25 que disputaram essa prova em Santa Cruz do Sul. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o pódio aqui nos canais ESPN Informação. É o nosso esporte. Muito bem, tá aí, portanto, pela 7ª vez, vitória seguida, 7 vitórias consecutivas para ele, líder do campeonato Danilo Andrique. Ele já foi o campeão do Pirelli no último domingo, agora chega a 77 pontos, mais líder do que nunca no TNT. 53 pontos tem o Bruno Corano, além do Bruno Corano também olha só o que fala aí o Andrique. 53 pontos tem o Bruno Corano e o Benedictis. 49 aparece ali o Doca, depois 48 na 4ª posição o Sarin Carlesso, o Pretel com 41. Você viu ali o Danilo mostrando o nariz dele bastante machucado ali, ele bateu o nariz na sexta-feira no acidente que ele sofreu. E aí a chegada emocionante dos dois pilotos. A gente viu ali também o Sarin na frente do Pretel. Emocionante aí a disputa. Tá aí o Danilo Andrique, o grande vencedor então, 19 voltas em 28 minutos, 17 segundos, 349 milésimos. E ele mostrando o nariz ali, ó, uma fratura. Aquela fratura que o Jean até comentou aqui durante a corrida, que sofreu nos treinos. O Rodrigo Benedictis foi o 2º colocado, ficando 295 milésimos atrás nas 19 voltas vencidas pelo Andrique. 3ª posição para o Sarin Carlesso. Depois o Pretel foi o 4º, Cachorrão o 5º, Doca o 6º colocado, o Weber Pedrosa o 7º, Daniel Mendonça foi o 8º, Bruno Corano o 9º. E aí nós temos o primeiro na estreantes, que foi o Bruno Silva, o 10º na geral. O Ricardo Pelosini ficou em 2º na estreantes. Aí a PA Amadores, o Rodrigo Schirman foi o vencedor. Na Master, o Musselin venceu. Na Super Sport, nós tivemos Pro, né? O Nishimoto vencendo. E ainda na Super Sports Pro AM, o Fernando Ferraz ficando com a vitória.
E aí os melhores momentos, Jean Calabrese, numa corrida muito disputada. Que troca largada do constante Benedito. da liderança, né? Nossa, o Benedito saiu lá de 10º, já veio para segundo na primeira, para terceiro na primeira curva aí, depois assumiu a segunda posição e aos poucos veio numa briga frenética aí com o Danilo Andrique, Pretel aí, e aí o Alan Douglas exagerou, forçou um pouco aí a performance. Muito boa a atuação do Benedito. Daniel Mendonça também, que veio bem, parece que na última volta teve problemas, virou 31 na última volta, ele vinha virando 28, 29, 28, 29, mas na última volta não deve ter cometido algum erro. Aí a disputa novamente pela liderança. Muito bonita essa disputa aí. O Pretel se aproveitou do erro aí do Benedito, aquela curva ali, o moto sai de segunda marcha, levantando a roda. E aí a ultrapassagem do Benedito. Depois o troco do Andrique de novo, né? No final da reta aí na frenagem, ó, belíssima disputa na frenagem. A gente viu que os pilotos estavam realmente no limite ali, o Benedito escorregando bastante os pneus ali. E o Cachorrão recebendo o troféu dele aí. Carlesso também, a galera andou muito mesmo. Cachorrão na quinta posição, ali com o macacão branco. Quarta colocação para o Diego Pretel. Sarim Carlesso foi o terceiro colocado, Benedito foi o segundo e Andrique, sétima vitória seguida. Só não venceu a primeira Interlagos porque o Heber Pedrosa foi o vencedor. Maravilhosa a corrida dele. Destaque aí de novo pro Pretel. Pretel aí, o Benedito. Muito bem, a próxima etapa então você vai conferir nos canais ESPN, nona etapa do geral, a última do Pirelli, São Paulo, 24 de julho, nona etapa, quarta do TNT. Estaremos juntos com certeza. Grande abraço, Jean Calabrese. Grande abraço, e a gente se encontra aqui nos canais ESPN com mais do Superbike no dia 24 de julho. Até lá, canais ESPN, informação é o nosso esporte.